Olá, telespectador da Mídia Mais TV, ouvinte da Rádio Mais e internauta. Seja muito bem-vindo ao Momento de Reflexão com Cristina Gatti. E hoje trazemos a história Luz na Escuridão. E é mais uma colaboração de Rubem Queiroz de Almeida, a quem endereçamos o nosso profundo agradecimento. Um dia, um menino de 3 anos de idade estava na oficina do pai, vendo-o fazer arreios e celas. Quando crescesse, queria ser igual ao pai. Tentando imitá-lo, tomou um instrumento pontudo e começou a bater numa tira de couro. O instrumento escapou da pequena mão, atingindo-lhe o olho direito. Logo mais, uma infecção atingiu o olho esquerdo e o menino ficou totalmente cego. Com o passar do tempo, embora se esforçasse para se lembrar, as imagens foram gradualmente desaparecendo e ele não se lembrava mais das coisas. Aprendeu a ajudar o pai na oficina, trazendo ferramentas e peças de couro. Ia para a escola e todos se admiravam da sua memória. Na verdade, ele não estava feliz com os seus estudos. Queria ler livros, escrever cartas, como os seus colegas. Um dia, ouviu falar de uma escola para cegos. Aos 10 anos, Louis chegou a Paris, levado pelo pai, e se matriculou no Instituto Nacional para Crianças Cegas. Ali havia livros com letras grandes em relevo. Os estudantes sentiam pelo tato as formas das letras e aprendiam palavras e frases. Logo, o jovem Louis descobriu que era um método limitado. As letras eram muito grandes. Uma história curta enchia muitas páginas. O processo de leitura era muito demorado. A impressão de tais volumes era muito cara. Em pouco tempo, o menino tinha lido tudo o que havia na biblioteca, mas ele queria mais. Como adorava música, tornou-se estudante de piano e violoncelo. O amor à música aguçou seu desejo pela leitura. Queria ler também notas musicais. Passava noites acordado a pensar como resolver o problema. Ouviu falar de um capitão do exército que tinha desenvolvido um método para ler mensagens no escuro. A escrita noturna consistia em conjuntos de pontos e traços em relevo no papel. Os soldados podiam, correndo os dedos sobre os códigos, ler sem precisar de luz. Ora, se os soldados podiam, os cegos também podiam, pensou o garoto. Procurou o capitão Barbier, que mostrou-lhe como funcionava o método. Fez uma série de furinhos numa folha de papel com um furador muito semelhante ao que cegara o pequeno. Noite após noite, dia após dia, Louis trabalhou no sistema de Barbier, fazendo adaptações e aperfeiçoando-o. Suportou muita resistência. Os donos do instituto tinham gasto uma fortuna na impressão de livros com as letras em relevo. Não queria que tudo fosse por água abaixo. Com persistência, Louis Braille foi mostrando seu método. Os meninos do instituto se interessavam. À noite, às escondidas, iam ao seu quarto para aprender. Finalmente, aos 20 anos de idade, Louis chegou a um alfabeto legível com combinações variadas de 1 a 6 pontos. O método Braille estava pronto. O sistema permitia também ler e escrever música. A ideia acabou por encontrar aceitação. Semanas antes de morrer no leito do hospital, Louis disse a um amigo: "Tenho certeza de que a minha missão na Terra terminou." 2 dias depois de completar 43 anos de idade, Louis Braille faleceu. Nos anos seguintes à sua morte, o método se espalhou por vários países. Finalmente, foi aceito como o método oficial de leitura e escrita para aqueles que não enxergam.
Assim, os livros puderam fazer parte da vida dos cegos. Tudo graças a um menino imerso em trevas que dedicou sua vida a fazer luz para enriquecer a sua vida e também a vida de todos os que se encontram privados da visão física. Há quem use suas limitações como desculpa para não agir nem produzir. No entanto, como tudo deve nos trazer aprendizado, a sabedoria está justamente em superar as piores condições e realizar o melhor para si e para os outros. Lembre-se sempre disso. Há quem use suas limitações como desculpa para não agir nem produzir. No entanto, como tudo deve nos trazer aprendizado, a sabedoria está justamente em superar as piores condições e realizar o melhor para si e para os outros. E esta foi a história que nós quisemos partilhar consigo hoje, neste dia, nesta noite. Esperamos sinceramente que o nosso ouvinte, o nosso telespectador e também o nosso internauta se sinta motivado em realizar os seus desejos, se sinta motivado em agir. Já conhecemos todos nós aquele ditado que diz: a persistência é a força do sucesso, não é? Persistir e nunca desistir. Só os que persistem é que podem contar uma história. Agora, se você desistir, vai perder a chance, a oportunidade de se tornar como um Louis Braille e deixar cravada, marcada a sua história de vida e também as suas ações e, de certa forma, contribuir para que todos aqueles que têm uma deficiência física ou não possam então usar esta deficiência não como força ou não como motivo para desistir, mas como força para poderem superar qualquer dificuldade e acreditarem que são capazes, porque todos nós somos capazes. E assim nós terminamos o nosso momento de reflexão. Já sabe, cuide sempre de si, cuide dos outros também, cuide de Moçambique. Todos nós merecemos ser muito bem cuidados. Nós voltamos num próximo momento de reflexão.